Olá, meninos, hoje a gente vai trabalhar um pouco aí sobre o estudo do sinal da função afim. A gente vai analisar aí quando é que a função é maior que zero, quando ela é menor que zero, ok? Então a gente vai estar trabalhando desse tipo de coisa agora. E isso é muito interessante porque como a função ela descreve uma situação proporcional, ela descreve um problema, muitas vezes você vai precisar interpretar esse problema para descobrir onde é que você terá resultados positivos e onde é que você terá resultados negativos. E isso é feito pelo estudo do sinal, onde a função é positiva e onde a função é negativa, tá? Onde ela é maior que zero e onde ela é menor que zero. Vamos lá. Função afim crescente e decrescente. Vamos começar analisando isso antes de qualquer coisa, tá? Função crescente e função decrescente, tá? O coeficiente angular. Vocês lembram que toda função afim ela tem esse formato. Y que é igual a ax mais b. Y que é igual a ax mais b. Tá? Onde o b é o valor inicial, valor fixo ou coeficiente linear, tá? Que a gente chama, coeficiente linear. Tá? E tem esse a que acompanha a variável x, que é chamado de coeficiente angular. Esse coeficiente angular é que determina o crescimento e o decrescimento da função. Se esse azinho for positivo, ela é crescente, tá? Se o azinho for positivo, a função ela é crescente, ela sobe, tá? Se o azinho for negativo, a função ela é decrescente, ela desce. Então, o crescimento e decrescimento da função afim está baseado nesse coeficiente angular que a gente chama de A, tá ok? Positivo é crescente, negativo decrescente, tá? Considere a função definida por f de x igual a x mais b. Temos duas possibilidades. O a maior que zero, tá? O a maior que zero, a função ela é crescente. Observa que ela cresce, sobe, tá? Se x1 for menor que x2, então a x1 é menor que a x2. E daí a função toda, a função aqui no ponto x1, ela vai ser menor que a função aqui no ponto x2. Basicamente, o que acontece é o seguinte, gente. Traduzindo isso aqui, se você tem um coeficiente angular positivo, se o a é positivo, então a sua função ela sobe. Isso quer dizer que quanto mais à direita você caminha, maior vai ficando os resultados obtidos, ó. Maior vai ficando os resultados obtidos. Se a função é crescente, a partir do momento em que você caminha para a direita, os seus resultados vão ficando maiores, tá? Crescem. Se a função ela é decrescente, se o a é negativo, à medida que você caminha para a direita, o que acontece com a sua função? Ela decresce, tá? Decresce. Então, função crescente, caminha-se para a direita, aqui no x, tá? Na horizontal, você obtém valores maiores. Função decrescente, caminha para a direita, valores menores, tá? Por isso que é chamado decrescente. Existe um ponto em que a função ela não é nem acima da horizontal e nem abaixo. Nesse ponto ela é chamada de função, é o zero da função, ou seja, a função ela não é positiva, não está para cima e nem negativa, não está nem para baixo. Por isso é chamado zero. Isso é o zero da função, que a gente viu nas aulas anteriores aí, tá? Aqui é onde a função é zero, onde ela corta o eixo horizontal, tá? Daquele ponto para baixo, ela é negativa. Daquele ponto para cima, ela é positiva. Então, aquele ponto ali de zero é que vai determinar onde a nossa função deixa de ser positiva e passa a ser negativa, ou deixa de ser negativa e passa a ser positiva, tá? É o chamado zero da função. A gente vai trabalhar muito com ele aqui, nesse estudo de sinal, tá? Vamos ver aqui um caso? Para cada uma das funções afim, dada pelas leis seguintes, identifique o coeficiente angular e o coeficiente linear. Classifica a função em crescente e decrescente. Vamos lá, tá? Tá aqui a função. Letra A. Quem é o coeficiente angular nessa função? O número que acompanha x, é o valor que acompanha a variável, é o coeficiente angular.
3. E o coeficiente linear? Menos 2, tá? 3 menos 2. Coeficiente angular, coeficiente linear. A letra B, quem que é o coeficiente angular? Menos 1, aqui, ó. O x não, o x é variável, só o número que acompanha x. No caso aqui o menos, como não tem número nenhum, 1, menos 1. B, quem que é o coeficiente linear? 3. Letra C, coeficiente angular, tá? Observa que aqui tudo está dividido por 3, então é uma fração, tá? É 5 sobre 3 e aqui é 2 sobre 3, então tudo sobre 3, tá? Vamos analisar aqui. Quem que é o coeficiente angular? O número que acompanha x, tá? Aqui o x, tá? Menos 2 sobre 3. É o menos 2 lá em cima sobre o 3. Tudo está sobre 3. E quem que é o coeficiente angular? Nesse caso, o 5, que é o número sozinho, sobre 3. Já que está toda a expressão sobre 3. Tá? Letra D. Quem que é o coeficiente angular? Número que acompanha x? 9. Coeficiente linear? 0. Não tem número sozinho. A letra E é um pouco complexa, porque ela está elevada ao quadrado, então a gente vai ter que transformar, vai ter que fazer alguns cálculos aí, tá? O que é x mais 3 ao quadrado? É x mais 3 vezes x mais 3. Menos. O que é x mais 1 ao quadrado? X mais 1 vezes x mais 1. Então, vamos fazer isso. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Menos, agora vamos trabalhar essa multiplicação aqui da frente. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. 1 vezes x é x. E 1 vezes 1 é 1. Resolvendo essas duas coisas, então eu vou ter x ao quadrado mais 6x mais 9. Menos x ao quadrado, mais x, mais 2x, mais não, desculpa, menos 2x, menos 1, tá? Esse sinal de menos aqui, ele tem que ser levado para todo mundo que está lá dentro do parênteses, tá? Ele vai ser distribuído lá dentro. E aqui você tem, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado não dá nada. 6x menos 2x, 4x. 9 menos 1, 8. Então, 4x mais 8. Aí a pergunta, tudo isso aqui ó, tem o y igual, tá? Esqueci de colocar ali no início, mas vou colocar aqui. Ó. Beleza? Então, y igual a 4x mais 8. Quem que é o coeficiente angular? O A, 4. Quem que é o coeficiente linear? 8. Tá? Então, essa função da letra E é um pouco mais complexa porque ela ainda não foi operada, ela está numa forma aí reduzida, ela está numa forma aí operacionada ainda. Ela pode ser operacionada, pode ser resolvida para chegar na função do tipo ax mais b, que é no caso isso aqui, ó, 4x mais 8. O A é 4 e o B é 8, tá? Mas a ideia é essa, coeficiente angular, coeficiente linear. E ele pediu para classificar como crescente e decrescente. Coeficiente angular positivo, crescente. Coeficiente angular negativo, decrescente. Coeficiente angular negativo, decrescente. Coeficiente angular positivo, crescente. E a última aqui, coeficiente angular positivo, crescente. Então tá aí, classificada como crescente e decrescente. Basta analisar o coeficiente angular, tá? E agora sim, vamos partir para o estudo do sinal, né? Estudo do sinal é que nos interessa. Como é que eu vou fazer o estudo do sinal? Primeiro, analise se a função é crescente ou decrescente, tá? E a partir da raiz, ou seja, do zero da função, você vai verificar, ou seja, você vai localizar o zero da função e a partir dali, você analisando se ela é crescente ou decrescente, você vai ver aonde ela está acima da horizontal e onde ela está abaixo da horizontal. Tá? Quando ela está acima da horizontal, a gente diz que ela é positiva, que ela é maior que zero. Abaixo da horizontal, negativa, ou seja, menor que zero. Então, quando eu falo aqui, ó, y maior que zero,
eu estou me referindo a toda essa função aqui, ó, essa parte da função aqui, ó, tá? Y maior que zero, é onde a minha função é maior que zero. Tá vendo que aqui é o ponto onde ela toca na horizontal? É o zero da raiz, é o zero da função, ou raiz, tá? Daquele ponto, se ela estiver acima da horizontal, então ela é maior que zero, tá? Ela é positiva. Isso aqui eu estou me referindo à minha função, y igual a x mais b, tá? A minha função é positiva desse ponto, que a gente chama de raiz ou zero, para cima, acima da horizontal. Aqui ela é negativa, né? No caso aqui, essa parte aqui de baixo ela é negativa, tá? Então a gente pode dizer que a função aqui ela é negativa ou menor que zero, tá? E ela está abaixo da horizontal. Então, como eu disse, para analisar a função positiva ou negativa, ou seja, saber onde ela está positiva ou negativa, basta localizar esse pontinho aqui, ó. Esse ponto é o ponto é o ponto crítico da função aí, onde ela passa de positiva para negativa ou de negativa para positiva, tá? É o zero da função. Então, a gente achando esse zero, como é que eu acho esse zero da função? Basta pegar ax mais b, que é a minha função, e igualar a zero. Fazer aquele cálculo que a gente fazia. Pega a função ax mais b igual a zero. Aí você vai achar esse ponto aqui, que é o menos b sobre a, tá? Que é um número, na verdade. E a partir desse número, você verifica se a função ela cresce ou decresce. Se ela cresce, então para frente ela vai subindo, tá? E para trás ela vai descendo, tá? Para frente aqui, ó, quando eu caminho para frente, ela sobe. E quando eu caminho para trás, o que acontece? Ela desce, tá? Se for o contrário, se a sua função for decrescente, então acha o pontinho lá, novamente, o zero, tá? E aí, a partir daquele ponto, já que a função é decrescente, então ela vem descendo lá de cima até chegar naquele ponto, tá? Então, até chegar naquele ponto, ela está acima da horizontal, ou seja, aqui para trás ela está lá em cima, tá bom? E aqui para frente ela vai estar lá embaixo. Ela vai ser negativa. Aqui ela é negativa. Aqui a função é negativa. E aqui a função ela é positiva. Tá? Então, é a partir do zero que a gente vai determinar os pontos os valores positivos e negativos da função. Tá? Saber onde a função, onde o seu y é positivo e onde o seu y é negativo, tá? É a partir do zero da função, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui, para ficar bem claro. Ó, estude o sinal de cada uma das funções de R em R. Vamos estudar o sinal. Eu quero saber onde ela é positiva. Então, por exemplo, aqui, ó, onde y é positiva. Onde ela é positiva, ou seja, onde y é maior que zero. É isso que eu quero saber, tá? Vamos fazer a letra A primeiro. Tá? Onde y é positiva. Primeira coisa que você tem que calcular é o zero. Quem que é o zero dessa função? 4x mais 1 igual a zero. Tá? Então, 4x é igual a menos 1. X é igual a menos 1 sobre 4. Esse é o zero da função. É onde ela se torna zero, nula. Tá? E aí, se você for desenhar aquela retinha x ali, que é o eixo horizontal, esse ponto menos 1 sobre 4, ele está aqui, ó. Menos 1 sobre 4. É um valor de x, onde a função toca na horizontal. A partir desse momento, ou ela vai crescer, ou ela vai decrescer. Tem esses dois casos. Quando é que ela cresce e quando é que ela decresce? Depende do coeficiente angular. Quem que é o coeficiente angular dessa função? 4. 4 é positivo, então essa função ela é crescente. É uma função crescente. Tá? Se ela é crescente, onde é que ela é positiva? Aqui. Qualquer valor de x
maior que menos 1/4, a função é positiva. Então, y é positiva para qualquer valor de x maior que menos 1/4. Ou seja, desse 1/4 para frente, ela é positiva. Ela vai lá para cima, tá? Então, aqui ela é positiva. Nesse pedaço aqui, positiva, tá? E aí, onde é que ela é negativa? Onde é que ela é negativa? Então, vamos analisar aqui também. Y é negativa, ou seja, y menor que zero, tá? Onde é que ela é negativa? Aqui embaixo, ou seja, para valores de x que estão antes do 1/4, ou seja, para x menor que menos 1/4, tá? Então, para determinar ou estudar o sinal da função, basicamente você vai fazer isso. Determinar onde a função toca a horizontal, onde ela é zero, onde ela é igual a zero, que é o menos 1/4, e onde ela é maior e onde ela é menor que zero, onde ela é positiva e onde ela é negativa. Lembrando que esses lados aí, positivo e negativo, depende do crescimento da função, depende se ela é crescente ou decrescente. Se ela é crescente, a direita do 1/4 aqui no caso, é a parte positiva dela, tá? É a parte onde ela é maior que zero. A esquerda é onde ela é menor que zero. Se ela for decrescente, aí essa situação inverte. A esquerda ela está lá em cima e a direita ela está lá embaixo, tá? Então tudo depende desses casos aí, tá? Então nessa primeira aí na letra a gente pode simplesmente escrever isso aqui, ó, como resposta. Você simplesmente vai fazer isso, ó. 4x mais 1 igual a zero. Então, 4x é igual a menos 1. X é igual a menos 1/4. Isso aqui é o nosso zero da função, tá? É o zero da função. E aí você usa esse zero para determinar a parte positiva e a parte negativa. Função crescente. Então, aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Ou seja, y é maior que zero para x maior que menos 1/4. Ela é maior que zero aqui, tá? E ela é menor que zero para x menor que menos 1/4. Aqui, tá? Simples assim. Vamos fazer a letra B aqui, também da mesma forma. Menos 3x mais 1 igual a zero. Isso aqui vai te dar o zero da função. Menos 3x igual a menos 1. X é igual a menos 1 sobre menos 3. X é igual a 1 sobre 3. Isso aqui é o nosso zero, tá? É o zero da função, tá bom? Vamos analisar, então. 1/3. Esse é o zero. A função agora ela é uma função decrescente. Ela é uma função desse tipo. Ela é uma função decrescente, tá? Isso quer dizer que a parte lá em cima está à esquerda. Isso aqui é a nossa parte negativa da função. E a parte positiva, desculpa. Aqui a função está positiva. Aqui ela está negativa. Então, tá vendo que agora a função está lá embaixo à direita, está lá em cima à esquerda? Então, a gente tem que y é maior que zero para x menor que 1/3. Tá? A esquerda do 1/3 é que ela está lá em cima. Bom? E y é menor que zero para x maior que 1/3, ou seja, aqui. Tá bom? Então, basicamente, fazer o estudo do sinal da função é isso. Determinar onde a função é maior que zero e onde a função é menor que zero. E para determinar isso, você só analisa essas duas coisas. Primeiro, o zero da função, onde ela é igual a zero. E a partir daquele ponto, verifica o crescimento ou decrescimento da função, para saber se ela é crescente ou decrescente. Tá?
Esse estudo do sinal, como consequência, ele traz aí essa parte aqui de inequações, tá? Essa parte de inequações nada mais é do que uma consequência do estudo do sinal da função, tá? E essa parte de inequações, ela funciona muito parecida com a parte de equações, tá? Se você tem aí uma desigualdade, isso aqui é uma desigualdade qualquer aí do primeiro grau, basta fazer da mesma forma que vocês faziam anteriormente. Por exemplo, 2x menos 1 maior que 3. Então, 2x maior que 3 mais 1, 2x maior que 4, x maior que 4 sobre 2, x maior que 2. Pronto, tá? Isso significa que essa expressão aqui, que no caso seria a nossa função, ela é maior que 3 quando x for maior que 2, tá? Quando x for maior que 2, ela é maior que 3, tá bom? Isso aqui é simplesmente uma consequência daquele estudo de sinal lá, mas assim, de forma mais direta aí, tá? Você pode trabalhar com as inequações simplesmente dessa maneira. Se eu quiser, por exemplo, se eu tiver lá, ó, y igual a 5x mais 8, e aí eu quero saber onde é que y é maior que 2. Quero saber onde é que esse y é maior que 2. O que você faz? É só calcular 5x mais 8 maior que 2. Ou seja, 5x maior que 2 menos 8, 5x maior que menos 6, x maior que menos 6 quintos. Tá? Simplesmente isso. Essas inequações que a gente está vendo aqui nada mais é do que uma consequência do estudo da função do primeiro grau. Tá? Então, assim, todo estudo de uma função do primeiro grau, você determina onde a função é maior que zero e onde ela é menor que zero. Nesse caso, você determina o resultado de uma inequação, tá? Que é esse caso aqui. E são operações bem simples. Ó. Resolva a inequação. Tá? Resolver essa inequação. Tá vendo que aqui apareceram dois sinais de inequação, né? Apareceram dois sinais. O que você faz? Resolve um primeiro, aí depois você resolve o outro, tá? Então aqui resolve um. Então, 1 todos esses valores à direita do menos 1, tá? Aí depois, x menor que 2. Vamos pôr o 2 aqui. 2. X menor que 2. Tudo à esquerda do 2. E aí o que acontece? Você vai ficar somente com esse espaço aí entre os dois. Por que você vai ficar só com esse espaço entre os dois? Porque o x tem que ser maior que o menos 1 e tem que ser menor do que o 2. Inclusive aqui no 2 a bolinha é aberta, tá? Bolinha aberta, porque é menor, o menos 2 não faz parte. Então tá aí. Nesse caso aí, menos 1 é menor que x, menor ou igual a x, que é menor que 2. Ou simplesmente o jeito que já estava ali, né? X maior ou igual a menos 1 e x menor que 2. Também está correto, tá? Não precisaria dessa análise aqui mais completa aqui não. Você deixar do jeito que está ali já está completo, tá? Já está correto, beleza? Mas tudo isso aí são basicamente estudo de sinais. São desigualdades, ou seja, você vai determinar onde você vai ter valores positivos e negativos, ou seja, maiores ou menores que alguma coisa, tá? Simples assim. Qualquer dúvida, entre em contato aí, bons estudos, tentem fazer o máximo possível os exercícios que são pedidos e não fiquem parados. Sempre tiver um tempinho, continue estudando, ok?